Bom, primeiro, gostaria de agradecer aqui a oportunidade, o convite formulado pelo Fórum, especialmente na pessoa do Dr. Heráclio, Dr. Antônio, Dra. Meire, que me propicia a chance de voltar a um debate que eu já acompanho há 18 anos, aproximadamente, desde que, em 1995, teve início o grande ciclo de reformas da Previdência Social no Brasil. Naquela ocasião, eu trabalhava na Câmara dos Deputados e tive a oportunidade de acompanhar desde o primeiro momento a tramitação da reforma previdenciária do presidente Fernando Henrique Cardoso, materializada na emenda número 20, e posteriormente, já na condição de subchefe da Casa Civil, os seus desdobramentos no âmbito da reforma promovida pelo governo do presidente Lula. Primeiro slide, por favor. O debate sobre reforma previdenciária no mundo, na verdade, é um debate que ultrapassa largamente as peculiaridades do nosso regime previdenciário. Na verdade, o grande tema que se coloca é a necessidade dos países buscarem promover ajustes nas suas contas e reduzir disparidades e desequilíbrios, especialmente de natureza financeira, derivados de regimes que, ao longo do tempo, foram sendo estruturados e que não atenderam necessariamente a critérios de equilíbrio financeiro, de equilíbrio atuarial, e que acabaram onerando excessivamente as contas públicas nos mais diferentes recantos do mundo. Diagnósticos elaborados por instituições internacionais, como o Banco Mundial, orientaram grande parte dessas reformas ao longo da década de 80, da década de 90, buscando, enfim, solucionar ou apresentar propostas que solucionassem esses problemas, tais como a baixa correlação entre benefício e contribuição, o estímulo à informalidade, a precocidade nas aposentadorias, valores de benefícios inferiores às expectativas. Em muitos regimes, as previdências pagam benefícios muito abaixo da taxa de reposição da renda, a questão do incentivo à poupança de longo prazo, as iniquidades nas transferências intra e intergeracionais, mas tudo isso sempre com uma faca no pescoço, que é o alto custo de promover reformas que alterem direitos e direitos estabelecidos ou expectativas de direito, na medida em que a mudança de um regime para outro implica sempre num custo de transição elevado, em virtude até do déficit implícito em cada regime. Os países que têm populações mais idosas, com pirâmides etárias mais concentradas nos patamares superiores, são justamente os países que têm maior dificuldade de implementar essas reformas, exatamente pelo tipo de custo que elas representam. Na América Latina, houve uma onda de reformas ao longo dos anos 80 e 90, do qual o exemplo mais conhecido e criticado, inclusive, é o modelo chileno, exatamente pelo elemento de privatização e até de extinção do regime de previdência pública que ocorreu naquele país, com repercussões na Argentina, que posteriormente, inclusive, voltou atrás nesse sistema, e vários outros países da América Latina que tentaram copiar, digamos assim, um modelo e que tiveram grandes dificuldades, inclusive, de conseguir validar essas reformas no âmbito dos seus sistemas constitucionais. O Brasil é um desses países em que houve um grande debate a partir da reforma da emenda constitucional número 20, e que buscou introduzir aqui, efetivamente, ou fortalecer a ideia de regimes de capitalização, adotando o sistema de tripé, com que um benefício público é complementado por benefícios de previdência privada fechada, mas também incentivando aí a previdência aberta. Então, são sempre questões críticas que nós precisamos levar em conta no debate sobre as reformas da Previdência e como elas hoje ainda ocorrem ao redor do mundo. Próximo, por favor. No Brasil, particularmente, nós temos a dificuldade também de comparar dois regimes que são intrinsecamente distintos, que são os regimes próprios de previdência dos servidores públicos e o regime geral de previdência social. No regime geral, com a sua vinculação ao regime da CLT, aos trabalhadores do setor privado, inclusive contribuintes individuais, não necessariamente empregados, com limite de benefício de cerca de R$ 4.157 atualmente, a aplicação do fator previdenciário, também fruto da reforma de 95, o reajuste com base na média da remuneração do segurado, como regra de cálculo baseada justamente na flexibilização que houve a partir da emenda constitucional número 20, a limitação de contribuição ao teto de benefício desse regime, ou seja, não se contribui além daquilo que o regime gera em termos de benefício máximo, para uma população e para uma massa de segurados que tem uma renda média inferior à renda per capita do país e onde não existe, não foi consolidada constitucionalmente a idade mínima para a aposentadoria. Já nos regimes próprios, além da vinculação ao regime estatutário, nós temos a questão da própria rigidez do regime, em que o salário do servidor público ele depende sempre de lei, portanto não é uma relação entre partes, mas sim uma relação que depende daquilo que a lei autoriza, daquilo que a lei aprova,
a integralidade limitada hoje, claramente, a um teto constitucional fixado, que é a remuneração dos ministros do Supremo Tribunal Federal, em torno de R$ 28.000 atualmente, né, mas onde a contribuição incide, e sempre incidiu, sobre a remuneração total do servidor, né, embora durante muito tempo, no regime previdenciário do servidor público, a contribuição não tenha incidido nesse percentual que atualmente é descontado de 11%, mas em percentuais muito inferiores, e em grande parte desse período, inclusive, apenas para o custeio de pensão. Muitos dos senhores e senhoras devem se lembrar de que no passado se contribuía com cerca de 4% e apenas então somente para o custeio da pensão. Apenas em 93 foi que o regime passou a ser contributivo, mais ou menos como é na área da Previdência do regime geral, embora com a limitação no regime geral ao teto e no caso do serviço público a remuneração integral do servidor, né, que hoje limitada a R$ 28.059, não é necessariamente, né, o teto efetivo, porque a gente sabe aí das situações que existem, em muitos casos, em que esse teto é ultrapassado. As rendas médias nesses setores do serviço público, que tem regime próprio, ela é superior à renda per capita do país, o que reflete as peculiaridades da força de trabalho no serviço público, particularmente onde existem carreiras estruturadas, setores mais organizados, né, com perfil diferenciado, inclusive em termos de qualificação. A mão de obra do serviço público tem um perfil de muito maior qualificação em termos de anos de estudo, de anos de instrução. O percentual de servidores públicos com nível superior na esfera da União ultrapassa largamente, né, aquilo que nós encontramos no conjunto da economia, e obviamente que isso se reflete também no âmbito dos custos e dos direitos que esse sistema deve atender. As idades mínimas, no entanto, foram estabelecidas constitucionalmente, e hoje no regime do serviço público nós já temos idades mínimas estabelecidas constitucionalmente. Próximo, por favor. Os regimes próprios na esfera da União, né, eles, na verdade, são um só, porque atendem aos servidores dos três poderes, né, mas têm a natureza jurídica exatamente idêntica, né, na medida em que tem origem constitucional e regramento na Lei 8.112, no regime jurídico único dos servidores públicos civis da União, e temos a diferença aí, sim, do regime dos militares. Esse regime é diferenciado, tem características próprias, não tem o mesmo nível de extração constitucional, mas ele gera direitos tanto quanto, né, gerava, ou ainda gera, o regime próprio no que se refere à integralidade para os servidores civis. Mas os regimes dos militares, tanto na esfera federal quanto nos entes da federação, que têm as suas polícias militares, não segue as mesmas regras e tem aí um tratamento em nível de legislação ordinária, né, e não é, portanto, objeto dessa discussão que está sendo feita, especialmente a partir da emenda constitucional número 20. No âmbito da federação, nós temos uma quantidade ainda significativa de entes de municípios que adotam regimes próprios de previdência social, como decorrência da própria obrigação constitucional do regime estatutário, do regime jurídico único, né, embora ainda haja também um grande quantitativo de entes da federação que optaram pela vinculação dos seus servidores ao regime geral de previdência social, em decorrência, inclusive, né, de movimentos feitos ao longo da década de 90, particularmente após a reforma da Previdência, para tentar exonerar os entes da federação das responsabilidades derivadas do regime estatutário. Próximo, por favor. Por que é que nós temos regimes próprios de previdência? Por que que eles surgem? Por que que eles se consolidaram ao longo do tempo? E dessa forma, na verdade, se olharmos a história da Previdência, nós vamos ver que a Previdência surge no serviço público, surge como um benefício voltado a servidores públicos, e depois é que ela é estendida, né, aos trabalhadores da área privada. A experiência da Alemanha, a experiência, inclusive nos Estados Unidos, né, mostra claramente que o interesse do Estado em manter e administrar um regime de previdência ou uma garantia de renda para os seus funcionários, né, foi a origem, né, da extensão posterior desse mesmo tipo de garantia para os trabalhadores da esfera privada, na medida em que era e ainda é de interesse do Estado que os seus agentes públicos, né, possam exercer as suas funções, suas atribuições ao longo da sua carreira, contando com garantias ao final dessa carreira, de modo que não sejam colocados em situação de miséria.
E nós sabemos que, na trajetória do servidor público, né, a relação que ele tem com a coisa pública, com o interesse público, muitas vezes também gera situações de vulnerabilidade. Então, a garantia da aposentadoria provida pelo ente estatal é um mecanismo, inclusive, de assegurar a integridade da conduta dos agentes públicos, né, valorizando o seu vínculo e o seu compromisso com a carreira ao longo de um longo período de tempo, servindo, inclusive, como sempre serviu, também como instrumento de atração e de retenção de quadros qualificados no serviço público. É um instrumento de política de recursos humanos, portanto, mas integralmente sujeito ao princípio da legalidade. Portanto, não é favor do dirigente, não é uma vantagem que se dá arbitrariamente ou discricionariamente, mas sempre mediada e regulada pela lei. E, numa certa medida, particularmente aqui no caso brasileiro, né, esse regime ele teve também, ao longo do tempo, uma associação com a diferenciação da relação de trabalho no que se refere a outros direitos. Por exemplo, a questão do fundo de garantia do tempo de serviço. Então, ter um regime próprio, ter um regime estatutário que deriva daí um regime próprio, também tinha como consequência, particularmente após a Constituição de 88, a isenção do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e outras contribuições sociais, tornando-se assim mais econômico, né, embora com também responsabilidades derivadas. Próximo, por favor. A emenda número 20, ela, de fato, aí balançou um pouco o coreto, né, porque ela tentou atacar todos os problemas de uma vez. A reforma da Previdência no serviço público e a reforma da Previdência no regime geral. Naquele momento, no entanto, o sucesso do governo em obter essa reforma foi muito mais voltado às mudanças no regime geral de Previdência Social do que no regime próprio de Previdência dos servidores públicos. Mas, ainda assim, houve alterações importantes, alterações significativas, né, mas se preservou, naquele momento, ainda a integralidade e a paridade, né, mas se abriu, de fato, sim, a possibilidade de que se implementasse a previdência privada de caráter complementar para os servidores públicos e, no caso de aprovando-se lei complementar, para a implantação do regime de previdência complementar, ser aplicado o teto do regime geral de previdência social no regime próprio de previdência. Então, nós já tivemos lá na emenda número 20, né, a primeira, digamos assim, abertura para essa novidade, para essa modificação, embora naquele momento o foco principal da reforma fosse e foi a reforma do regime geral de previdência social, em que um dos elementos importantes foi a desconstitucionalização do período básico de cálculo, onde antes se consideravam as 36 últimas contribuições, para permitir a partir daí um elastecimento desse período básico de cálculo e, consequentemente, também a adoção de mecanismos alternativos de cálculo que compensassem a questão da idade mínima, que não foi aprovada, como é o caso do fator previdenciário. Foi extinta a aposentadoria proporcional, né? Todos se lembram aí do debate que foi travado naquela época, né? E foi finalmente introduzida uma regra importantíssima para buscar o equilíbrio entre os regimes, que é a determinação de que o regime de previdência dos servidores públicos observe, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. Uma sinalização na esfera constitucional que buscava justamente aproximar, inclusive conceitualmente, os dois regimes, né? Próximo, por favor. A reforma da Constituição promovida no âmbito já do primeiro mandato do presidente Lula, materializada na proposta de emenda à Constituição número 40, né, foi uma retomada, portanto, desse debate, na medida em que se identificavam desequilíbrios ainda muito fortes no âmbito do regime próprio dos servidores públicos que precisavam ser enfrentados. Isso não foi fácil, foi um debate extremamente acalorado, com dissensos políticos muito fortes na base de sustentação do governo. As senhoras se lembram, inclusive, que isso resultou, inclusive, numa fratura no âmbito do principal partido da base de sustentação do governo, né? Mas, finalmente, se aprovou, e em prazo recorde, né, dadas as circunstâncias, a proposta de emenda à Constituição, que foi então promulgada em dezembro de 2003. Né? Entre março, abril de 2003 e dezembro de 2003, se aprovou uma reforma à Constituição que tramitou pelas duas casas do Congresso Nacional, né? E que, inclusive, posteriormente foi judicializada, né, em virtude da aprovação da contribuição dos aposentados, dos nativos do serviço público, onde o Supremo Tribunal Federal adotou uma interpretação conforme a Constituição, assegurando aí uma isonomia de tratamento, né, no que se refere à isenção da parcela de benefício até o teto do regime geral. Isso não se esgotou aí, teve ainda o desdobramento da REPEC paralela, com a emenda constitucional número 47 de 2005, que reviu as regras de transição para assegurar o benefício à integralidade e paridade mediante certas condições,
muito próximas da Fórmula 90-95, né? E os desdobramentos dessa reforma se deram precisamente com a criação da Previc, como uma instituição destinada à fiscalização dos regimes de previdência complementar no país, previdência complementar fechada, e, finalmente, o grande avanço que foi, no debate, a criação da FUNPRESP, que já estava autorizado legalmente desde 1998, com a aprovação da emenda número 20, mas que somente com a alteração promovida pela reforma da Previdência de 2003 se materializou, especialmente em função do afastamento da exigência de lei complementar. Próximo, por favor. Esse debate se deu num contexto de apoio muito forte dos estados, né, dos membros da federação, particularmente dos governadores, que tinham grande interesse, sim, na aprovação dessa reforma à Constituição, na medida em que identificava-se a necessidade da reorganização da Previdência e da redução dos custos oriundos dos regimes próprios de Previdência, cuja autossustentação era, então, identificada como bastante abaixo do desejável, né, tanto na União quanto nos estados e na maioria dos municípios, para assegurar sua sustentabilidade, sua segurança a longo prazo, né, com uma tendência, inclusive, forte de deterioração no médio prazo, né. Próximo, por favor. E, em função disso, os governadores apoiaram fortemente a tramitação da emenda à Constituição, recomendando a elaboração de propostas para a reforma dos regimes próprios, de forma a reverter o desequilíbrio econômico atuarial, e propor novas regras de acesso aos benefícios e aprovar medidas que assegurassem, enfim, contribuição de aposentados, né, limitação de benefícios, etc. Então, tudo isso foi o contexto político, né, que sustentou a reforma da Previdência e que propiciou a sua aprovação naquele momento. Próximo, por favor. Naquela ocasião, também havia um diagnóstico feito pelo governo federal de que, se a reforma fosse bem sucedida, ela poderia efetivamente, como já disse aqui o Dr. Jaime, produzir a longo prazo uma redução do gasto previdenciário, né, que foram elaborados diferentes cenários, de modo que houvesse maior folga de caixa para que os governos voltassem e pudessem investir e melhorar a qualidade dos serviços públicos, né? Esses diferentes cenários, e aí nós tínhamos na época cenários que envolviam os militares, outros cenários que não envolviam os custos com os militares. Esse gráfico mostra apenas aí o custo então estimado de necessidade de financiamento dos servidores civis, nos dois regimes dos civis do judiciário e do executivo, né? E a curva que se esperava, né, que fosse atingida com a mudança constitucional, então, debatida. Se nós analisarmos em perspectiva histórica, nós vamos ver que a estimativa de redução dessa necessidade de financiamento, ela ainda, obviamente, não se concretizou, até porque o regime só agora começa a ser implementado, mas a estimativa de necessidade de financiamento que se projetava naquele momento para os próximos 25 anos, com base no que era, então, a execução do gasto com o pessoal da União, já foi ultrapassada e bastante pela própria evolução da remuneração dos servidores públicos. Em 2003, os senhores e senhoras se lembram, os servidores públicos federais tinham um déficit de reajustes salariais, né, uma remuneração média bem abaixo do que é hoje, e, portanto, os cálculos foram feitos com base naqueles valores, né, e não com base no comportamento que a folha de pagamento da União veio a ter posteriormente. Em função disso, hoje, nós temos já um gasto com aposentados e pensionistas e uma necessidade de financiamento do regime próprio, muito além daquilo que se imaginava naquela época, né, o que talvez até fortaleça a importância dessa alteração no âmbito do regime próprio. Próximo, por favor. Como resultados da emenda constitucional número 41, nós tivemos, né, a alteração do requisito de uma lei complementar para uma lei ordinária para regulamentar o Fundo de Pensão no Serviço Público, a questão do reajuste do teto do regime geral, que mais uma vez foi corrigido, e de lá para cá vem sendo corrigido ou com base na variação do INPC mais ganho real, ou com base na variação do INPC, a questão da contribuição dos aposentados e pensionistas, a extinção do direito líquido e certo à aposentadoria integral, né, mediante um novo sistema de cálculo baseado em média, para os servidores que ingressassem a partir dali, novos requisitos para aposentadoria no serviço público, né, a redução das pensões e regras de transição, que já foram objeto, então, de alterações, como é o caso da PEC paralela, né. E, finalmente, a revisão da regra da fixação do teto de remuneração, o que acabou viabilizando que, efetivamente, fosse aprovado o regramento do teto constitucional previsto desde a emenda constitucional número 19. Próximo, por favor. Mesmo assim, nós temos ainda um cenário de grande preocupação, na medida em que, num horizonte de tempo bastante curto,
um grande contingente de servidores públicos federais estará elegível para aposentadoria. Estima-se que cerca de 40% do atual contingente de servidores públicos deverá se aposentar num período de até 5 anos. Isso representa aí uma oneração significativa para o regime próprio, já que são servidores que terão direito, em grande parte, à aposentadoria integral, mas também a necessidade de reposição da força de trabalho, de manutenção da força de trabalho desses servidores, o que, se não for feito, comprometerá a qualidade e a continuidade dos serviços públicos. Temos, ao mesmo tempo, o problema demográfico, com a redução da reposição populacional, né? Nós já temos hoje uma proporção inferior a 2 filhos por família, quando tínhamos, na década de 50, mais de 6 filhos por família, né? Uma projeção bastante também preocupante do ponto de vista do que isso acarretará de custos para o conjunto da sociedade, no que se refere ao número de idosos, né? Não que isso seja um problema em si mesmo, a economia certamente encontrará soluções do ponto de vista do aumento da produtividade, mas ainda assim é uma transição que precisa ser pensada, e como convivermos com, inclusive, os desafios que isso trará do ponto de vista, inclusive, dos cuidados familiares, da assistência à saúde. Né? Mas no momento em que o Brasil também está favorecido, né, por condições econômicas que permitem adotar soluções novas em relação ao enfrentamento desse problema. A primeira questão é o crescimento econômico, né? Ainda que o crescimento do produto interno bruto não tenha sido tão elevado quanto todos nós gostaríamos, o Brasil não tem enfrentado, como o país da Europa tem enfrentado e outros, recessão, né? E particularmente ciclos de queda abrupta no seu desenvolvimento econômico. Nós temos um incremento da renda média dos trabalhadores, bons resultados no nível de emprego, né? Fala-se, inclusive, aí em nível de pleno emprego, né? E um bônus demográfico que nos propicia, hoje, condições de investindo na qualificação da mão de obra, no treinamento dos trabalhadores, na formulação de políticas voltadas a essa questão, aumentar a produtividade da nossa economia, obter ganhos no nosso desenvolvimento, né? Baseados exatamente no grande potencial que tem a nossa população atualmente de atender a essas necessidades. Assim, a Previdência Complementar tem, de fato, um grande potencial de crescimento que precisa ser explorado. Próximo, por favor. Isso, no entanto, não deve ser colocado de forma assim, irresponsável. Nós precisamos, obviamente, levar em conta diferentes fatores que condicionam as possibilidades de sucesso, as virtudes, né, mas também as vulnerabilidades de qualquer sistema, seja o sistema do regime próprio, seja o sistema do regime de fundo de pensão. Mundialmente, os regimes previdenciários, eles têm um peso muito forte no gasto público, né, como representa esse gráfico no âmbito dos países da OCDE, né, a média é de cerca de quase 9% do produto interno bruto em termos de gastos com aposentadorias, né. Temos países como a Itália em que isso ultrapassa 14%, né, e isso deriva exatamente, né, da forma como se constituíram esses regimes de previdência e como eles impactam nas respectivas sociedades. Próximo, por favor. No serviço público, nós temos uma proporção bastante diferenciada também em relação a cada país, em relação ao percentual do produto interno bruto que é despendido com as aposentadorias dos servidores públicos, né? Nós temos aqui vários países ultrapassando, né, a faixa de 2% a 3%, mas ainda assim, e vendo pela perspectiva colocada aqui pelo Dr. Jaime, né, países ricos, né, países desenvolvidos, nós temos no Brasil, percentualmente, um país que ainda não atingiu o mesmo patamar, um percentual bastante elevado de comprometimento do seu produto interno bruto com os custos previdenciários. Próximo, por favor. Nesses contextos, os fundos de pensão têm uma importância cada vez maior. Em termos de percentual do produto interno bruto, nós temos países cujo patrimônio desses fundos de pensão chega a quase 140% do produto interno bruto, como é o caso da Holanda, né, com uma média ponderada de 72,4% dos recursos nos fundos de pensão em relação ao PIB, né, o que nos coloca aí, de fato, diante de uma realidade mundial em que os fundos de pensão são, sim, um elemento central, importantíssimo, para a captação de poupança e promoção, inclusive, de investimentos, tanto no setor público quanto no setor privado. Próximo, por favor. Em relação ao tamanho da economia, né, os fundos de pensão tem também importância muito grande no que se refere aos países não membros da OCDE,
Vemos aí o caso de países como a Colômbia, o Peru, em que esse percentual já ultrapassa 17%, ou chega perto de 17%, com uma média ponderada de 15,1%. Né? E no caso do Brasil, dados de 2011, aí, apresentados pela OCDE, nós tínhamos aí já quase 14% do nosso produto interno bruto investido, gerido pelos fundos de pensão. Então, realmente, também no Brasil e em países em desenvolvimento, há uma tendência crescente à importância desses fundos. Próximo, por favor. No que se refere ao patrimônio, né, também há uma certa oscilação, né, do que se refere aos patrimônios dos fundos de pensão em mercados maduros, como os da OCDE, no período de 2001 a 2011, em termos de percentual do PIB. Né, nós vemos aqui que todos eles sofreram um baque, né, ou seja, houve uma queda nos seus patrimônios, recuperada em certa medida posteriormente, em função do quê? Da crise de 2008. Ou seja, esses mercados sofreram forte impacto, né, da crise financeira mundial, né, e isso deve ser olhado, sim, com cuidado, exatamente para que esses ciclos econômicos não se projetem no tempo, materializando prejuízos definitivos. Próximo, por favor. As taxas de retorno dos fundos de pensão. Nos países da OCDE, né, em percentual, também podemos perceber que hoje uma grande oscilação em relação a cada período histórico. Se considerarmos o período 1950 a 90, né, foi um período em que, em geral, houve maior rendimento. Depois, se considerarmos um período nos 60 a 2000, já foi um rendimento médio menor. E nos anos 70 a 2010, um período sempre de 40 anos, já houve uma redução desses ganhos, o que demonstra aí a flutuação que há ao longo dos períodos históricos em relação aos ganhos de capital oriundos dos investimentos dos fundos de pensão. Próximo, por favor. O próximo gráfico mostra, da mesma forma, essa dificuldade que tem as economias em relação a cada caso, né, de obter um retorno líquido, especialmente em períodos de crise, né, sendo que, particularmente nos países da Europa, no período mais recente, que foi exatamente o período pós-crise financeira, muitos países tiveram, inclusive, retorno negativo nos seus fundos de pensão. Próximo, por favor. As tendências nesse setor são efetivamente bastante contraditórias, controversas, né? Embora, em grande medida, nós possamos vislumbrar um potencial positivo no que se refere à sua gestão e à capacidade que os fundos de pensão tenham de ampliar a poupança pública e os mecanismos de investimento. Né? Os patrimônios dos fundos de pensão têm aumentado significativamente ao longo do tempo, né? E há uma possibilidade, sim, de que eles possam se converter numa ferramenta crítica para que as economias possam superar, inclusive, a própria crise. Próximo, por favor. Em relação aos fundos de pensão, nós temos também a questão das taxas de reposição dos sistemas públicos de previdência. Também é um fator bastante diferenciado e que varia de acordo também com o regime de previdência adotado em cada país. Né? Justamente nós vemos que os países que têm menos aplicação em fundos de pensão e costumam adotar regimes próprios de previdência, regimes de previdência de natureza estatutária, são aqueles que têm as mais altas taxas de reposição, embora raramente cheguem a 100%. Né? E aqueles países que têm uma tradição maior de adoção de regimes de previdência complementar são os países que conseguem aplicar maior recursos nesses fundos de pensão com taxas de reposição menores, mas em regimes que também adotam a composição mista, né, dos benefícios previdenciários, em que há uma participação de um regime público complementado pelo regime de previdência complementar. Próximo, por favor. No ano passado, a revista The Economist publicou uma matéria também interessante a respeito da crise dos regimes de previdência nos Estados Unidos, em que nós temos sistemas mistos de previdência, com benefícios pagos pelos regimes próprios e também complementares, com base em fundos de pensão, mas em grande parte, né, também como resultado, próximo, por favor, de má gestão e mais estimativas de retorno desses fundos de pensão. Políticas agressivas de investimento, investimentos arriscados, enfim, situações que, de fato, geraram lá alguns desequilíbrios que precisam ser enfrentados, que precisam ser corrigidos mediante a revisão precisamente das políticas de investimento e de aplicação desses fundos para assegurar rendimentos mais adequados e realistas. Próximo, por favor. Então, essa crise, ela
tem grande parte da sua origem nos anos 80 em função da superestimação das bolhas financeiras daquele país, enfim, da redução de contribuições e aumentos de benefícios que, em períodos de bonança, às vezes tentam os governos a adotar soluções populistas, né? A deteriorização de quedas de bolsas, crise financeira, enfim, e que acabou, de fato, atingindo a saúde dos fundos de pensão em função, precisamente, da dificuldade de uma gestão mais precavida, mais transparente desses sistemas. Próximo, por favor. Bom, pula essa aí, vamos passar mais para frente. Taxas de retorno médias também bastante diferenciadas em função dos períodos históricos, em função exatamente das flutuações dos ciclos econômicos naquele país. Nos ciclos econômicos mais curtos e recentes, uma grande flutuação, né, das taxas médias de retorno. Se olharmos o período de últimos 3 anos, 11,4%, mas se olharmos em períodos mais longos, 8,3%. Chegamos aí à grande questão, que é a regulamentação da reforma da Previdência com a criação da FUNPRESP, né? Na próxima, por favor. No caso brasileiro, né, e orientado não apenas pela nossa experiência com fundos de pensão, mas também pelo debate mundial a respeito do assunto, né, optou-se por essa solução como a solução capaz de atender às necessidades do regime de previdência do Brasil. Encaminhou-se ao Congresso Nacional em 2007 um projeto de lei, portanto, ele levou 5 anos para ser aprovado, não foi uma novidade a sua aprovação, portanto, já que era uma matéria já bastante conhecida, né? Em 2012, a Lei 2.618 foi o resultado de um processo de negociação no Congresso Nacional, com uma decisão firme do governo no sentido da sua aprovação, mas que envolveu uma negociação também bastante intensa, envolvendo os servidores públicos, envolvendo os partidos políticos, envolvendo o Poder Judiciário, grandes debates, como já foi dito aqui pelo Dr. Jaime, envolvendo formadores de opinião, mídia, especialistas, o próprio governo, o que levou, inclusive, a que certas concessões fossem feitas ao longo do processo. Uma dessas concessões foi justamente a ampliação da alíquota máxima de contribuição, originalmente prevista em 7,5%, passou para 8,5%, a possibilidade da criação de subfundos para equalização, né, de benefícios, a tripartição do regime, originalmente se previa apenas uma entidade fechada de previdência complementar, né, e o reconhecimento da diferenciação de direitos em função, particularmente, também dos direitos que a Constituição estabelece para mulheres, para aposentadorias especiais, né, e enfim, outros casos peculiares que demandam o tratamento diferenciado, né. A implementação se dá a partir de 2013, com a criação da FUNPRESP-EZ e agora da FUNPRESP-JUDE, né, já em fase de regulamentação, de criação. A regulamentação da lei, o que demanda ainda a edição de decreto, no que se refere especialmente à questão do benefício especial, e a aprovação do plano de benefícios, o que já se deu, né, em virtude da aprovação em fevereiro pela Previc, do plano de benefícios da FUNPRESP executivo. Então, nós já temos efetivamente em vigor o regime de previdência dos servidores públicos, próximo, por favor, e um potencial de crescimento muito grande, então, da previdência complementar no Brasil, na medida em que o Fundo de Previdência dos Servidores Públicos Federais tende a, no longo prazo, substituir integralmente o regime próprio de previdência, né, particularmente na esfera federal, onde já está implantado, mas também nos principais estados, o que gerará aí uma captação de poupança a ser por ele administrada, né, que superará largamente aquilo que é hoje que o maior fundo de pensão do Brasil, que é a Previ, né, e que servirá certamente aí de instrumento muito importante para a melhoria da própria gestão do sistema de previdência complementar como um todo. Por favor, o próximo aí. Pode passar esses 3 aí que já foram comentados pelo Dr. Jaime. Segue mais à frente. Mais à frente um pouquinho. Mais um. Bom, como principais pontos da Lei 2.618, já foram abordados aqui, vou apenas repassar muito rapidamente, né? Nós temos a questão de ser um regime facultativo, ou seja, o servidor adere ao fundo de pensão se quiser, não é obrigado a isso, né? Mas da mesma forma que o servidor adere, ele também não é um regime obrigatório para o ente da federação. Ou seja, se o ente da federação não quiser instituir um regime de previdência complementar, ele pode continuar com o atual regime próprio de previdência,
né? Mas os ganhos e as vantagens para os entes estatais implica um movimento forte hoje de adoção pelos entes estatais do sistema de previdência complementar. Mas uma vez implementado o regime de previdência complementar, aí sim a opção do servidor, no sentido de contribuir a ele, é facultativa, é individual e facultativa. Mas, não aderindo a ele, né, o servidor ainda assim estará sujeito apenas à regra do regime próprio de previdência, do teto do regime geral, para o benefício concedido pelo regime próprio de previdência, né. Essa adesão, e aí é um aspecto importante, a adesão facultativa para os atuais servidores, né, ela foi colocada pela lei com um prazo de 24 meses a contar da publicação pela Previc da autorização de aplicação dos regulamentos do plano de benefício, o que significa que, a contar de fevereiro, nós já temos aí o calendário correndo para que se faça essa opção, e essa opção, então, né, implica, de certa forma, assim, na renúncia, né, a um direito que o servidor teria a continuar no regime antigo e, enfim, ter direito a uma aposentadoria integral ou quase integral, baseada numa média de 80% do período contributivo a partir de 94, né, mas essa opção é dada pela lei, o prazo para essa opção é dado pela lei. Então, amanhã ou depois, se por alguma razão se entender que esse período de opção precise ser reaberto, a lei poderá fazê-lo, não há impedimento de ordem constitucional, na medida em que foi uma opção do legislador estabelecer esse prazo, até para propiciar um melhor planejamento, né, da implantação do regime. Eu lembro que, no período de implantação do Federal Employee Retirement System, nos Estados Unidos, também foi previsto um prazo, justamente para que houvesse uma migração planejada, mas esse prazo foi reaberto várias vezes a posteriori, justamente em função do reconhecimento que demorou um pouco a vir de vários setores do serviço público de que aquela solução era potencialmente mais vantajosa do que a permanência no regime antigo, né? Próximo, por favor. No caso desses servidores que ingressarem a partir da implantação do regime, né, se aplica o teto do regime geral, né, 4.157 para o seu benefício pago pelo regime próprio, e a partir dali ele vai contribuir com uma alíquota de contribuição, né, sobre a sua remuneração, e aí a lei faculta, inclusive, a inclusão nessa base de cálculo da remuneração da sua gratificação por cargo de confiança, por exemplo, né, e essa contribuição capitalizada, né, descontada aí, claro, a taxa de administração do sistema, ela vai gerar, a depender das premissas econômicas, do comportamento da economia, dos investimentos que sejam efetuados, do retorno desses investimentos, um benefício, né, que vai ser, então, percebido na fase de gozo. Esse benefício, como já foi dito, ele vai contemplará também a possibilidade de uma sobrevida além daquela estimada, na medida em que justamente a contribuição foi aumentada de 7,5% para 8,5% para cobrir esses eventos não programados ou eventos que ultrapassem as premissas atuariais que foram adotadas no cálculo do regime. Essa solução de opção dos atuais servidores, ela é acompanhada por uma solução que a lei deu no sentido de propiciar um benefício especial que continuaria sendo pago pelo regime próprio de previdência social para aqueles servidores que, não optando, fariam jus a um benefício pago integralmente pelo regime próprio. Então, digamos que um servidor já tenha lá 10, 15, 20 anos de serviço público estatutário, né, inclusive com contagem de tempo de outros entes, contagem recíproca, né, e que queira optar pelo novo regime para, a partir daqui, contribuir não mais com 11%, mas com 8,5%, né? E, enfim, ter um benefício correspondente, complementar correspondente a essa contribuição, mais a paridade de contribuição do ente estatal. Esse servidor ele já tem um direito acumulado até ali, né? E esse direito ele será considerado na hora da sua aposentadoria, com base numa fórmula que a lei estabelece, em que o benefício especial ele é calculado precisamente a partir da aplicação de um fator de conversão, que é o produto aí da divisão do tempo de contribuição sobre o tempo total. Aí a lei estabelece várias possibilidades, várias fórmulas em função da peculiaridade do regime, da situação da pessoa, se é homem, se é mulher, enfim, qual é
o requisito para aposentadoria que tem aquele servidor, e a partir daí se calcula o fator de conversão que será aplicado sobre a diferença entre a remuneração, o benefício que ele faria jus, né, menos o benefício pago, né, pelo regime de previdência, do teto do regime geral de previdência. Então, essa diferença do benefício especial, né, será a forma de compensar aquele servidor que queira optar, já tendo uma trajetória profissional mais avançada. No entanto, é importante destacar, esse benefício previdenciário ele sofrerá o reajuste pelo INPC, né, e não mais com base na paridade. Portanto, não é um sistema que preserve na sua integralidade em relação ao benefício especial a paridade e a integralidade. Próximo, por favor. Abriu-se também a possibilidade de 3 entidades de previdência complementar, sendo que hoje nós temos uma entidade já constituída, que é a FUNPRESP Executivo, que atende também por opção dos poderes das casas aos servidores do Legislativo, né, e em fase de constituição, a entidade do Poder Judiciário. Houve um determinado momento em que esse foi um foco de tensionamento muito forte, porque o Judiciário não aceitou bem, de início, a ideia de uma única entidade, né, mas, ao mesmo tempo, né, não parecia ser muito justificável deixar ao total arbítrio do Poder Judiciário criar ou não criar uma entidade de previdência complementar, para, a partir dali, então, o seu regime ser constituído. A solução intermediária adotada pela lei foi de dizer que, uma vez constituído a entidade fechada de previdência, a primeira delas, que seria, no caso, a FUNPRESP Executivo, o regime já estaria implantado para os 3 poderes, de modo que se aplicaria, desde logo, o teto do regime geral, e os servidores do Poder Judiciário ou do Poder Legislativo, caso não criassem as suas entidades, se quisessem ter a complementação, poderiam se filiar à entidade do Poder Executivo. Isso foi um fator importante para deixar claro que o regime era, de fato, para valer. Ou seja, que ele não ficaria valendo para uma parcela do serviço público, executivo, servidores do Executivo, e não para os servidores do Judiciário. Né? Essa universalidade, vamos dizer assim, das regras decorre necessariamente da própria Constituição, porque a Constituição não permite, não autoriza essa diferenciação. No entanto, havia ali, num primeiro momento, quem sabe, a expectativa de que, permitindo que cada ente, cada poder tivesse a sua entidade, que o sistema pudesse ser protelado. Aplica para um lado, não aplica para o outro. Né? Como ainda hoje há disputas e discussões a respeito da aplicação ou não desse regime para certos setores, como, por exemplo, servidores da área de segurança pública, que ainda lutam pela preservação do regime antigo, como se não houvesse no meio do caminho a emenda à Constituição e a própria lei complementar. Encerrando aqui, já que o tempo esgotou, a natureza pública da entidade foi também um debate muito acirrado. A emenda constitucional 41 estabeleceu que essa entidade deveria ter natureza pública. Mas isso se colocou num debate em que não se sabia exatamente o que quis dizer o constituinte derivado ao estabelecer essa natureza. Quando se optou pelo encaminhamento de um projeto de lei complementar, criando uma fundação pública de direito privado, o Executivo se baseou na interpretação de que essa entidade ela era a única das possibilidades de uma entidade no âmbito da administração pública que teria a capacidade de simultaneamente atender aos comandos da Lei Complementar número 109 e, simultaneamente, preservar a flexibilidade de gestão necessária para uma entidade que teria que ter autonomia administrativa, gerencial e financeira, até mesmo para poder aplicar recursos no mercado e buscar o melhor rendimento. Né? Então, essa intenção do legislador constituinte derivado de assegurar a natureza pública foi atendida a partir da ideia da criação de uma fundação pública de direito privado. Questionou-se no primeiro momento se essa fundação poderia ser criada por uma lei ordinária, né, já que a Constituição estabelece que deveria haver uma lei complementar dizendo sobre as áreas em que podem ser constituídas essas fundações públicas de direito privado. Ocorre que a própria Lei Complementar número 108 já previa a possibilidade de fundação para previdência complementar. Então, assim, se entendeu que estava dada, já no âmbito de uma lei complementar, a autorização para a criação de uma fundação pública de direito privado voltada à gestão do regime de previdência complementar. Né?
E, finalmente, né, em relação à questão dos benefícios do plano da FUNPRESP, né, trata-se de um benefício de contribuição definida, portanto, é um benefício que depende visceralmente de quanto se contribui, durante quanto tempo e de quanto essa contribuição renderá, para que se possa ter assegurado o valor desse benefício. Ocorre, no entanto, que também aqui houve um grande debate durante a tramitação, na medida em que havia propostas de que se permitisse, por meio da lei, que se adotasse um regime de contribuição variável, né, como alternativa ao regime de contribuição definida, de modo a aproximar o plano de benefícios de um plano de benefício definido. Isso, no entanto, não foi possível, na medida que a própria Constituição estabelece, né, taxativamente que este regime deva ser um regime de contribuição definida. E assim, portanto, o legislador aprovou, embora tenha mitigado os eventuais efeitos perversos, né, de um regime puro de contribuição definida, com a criação daquele fundo, que já foi aqui mencionado, que propiciará a cobertura, né, dos benefícios não programados, dos benefícios de longevidade, benefícios especiais que serão concedidos em casos especiais que a lei estabelece, que a lei complementar deverá estabelecer, no caso da aposentadoria especial, e no caso das mulheres, como a própria Constituição já estabelece por força dessa diferenciação. Então, nós temos, de fato, aí diante de nós hoje uma situação bastante importante do ponto de vista da gestão e da viabilidade do regime de previdência complementar, né, que coloca diante de cada governante, de cada ente da federação, a responsabilidade de adotar uma decisão no sentido de implantar o seu próprio regime de previdência complementar e, com isso, né, substituir a regra antiga por essa nova regra, mas, ao mesmo tempo, de gerir esse sistema, de assegurar que a gestão desse sistema seja transparente, seja competente, seja adequada. E, por parte do governo federal, as medidas que têm sido adotadas com essa orientação indicam um forte compromisso, né, com o saneamento do sistema, na medida em que não apenas hoje nós temos uma instância reguladora constituída e atuante, que é o Conselho Nacional de Previdência Complementar, como temos uma entidade fiscalizadora, uma autarquia constituída exclusivamente com essa missão de assegurar a fiscalização dos regimes de previdência complementar, e os próprios instrumentos de governança, que já foram aqui mencionados pelo Dr. Ricardo, asseguram meios de fazer com que a gestão da previdência complementar dos servidores públicos seja suficientemente exposta ao controle dos interessados, ao controle do cidadão, mas também ao controle externo, tanto pelo Poder Legislativo, através das suas casas, como também pelo Tribunal de Contas da União, de modo que os resultados a serem alcançados sejam aqueles que realmente interessam ao país e interessem também aos participantes e aos assistidos da Previdência Complementar. Muito obrigado.